a 10ª edição. E, como sempre, a gente recebe vários convidados de várias entidades, desde São Paulo até várias regiões aí do Brasil. Então, desde já, a gente quer deixar nosso agradecimento e que vocês consigam aproveitar aí o máximo dessa edição especial, que a gente preparou várias coisas. E agora eu queria chamar a Grazi para dar as primeiras palavras. Por favor, Grazi. Oi, Kleber, obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença. Essa é a nossa 10ª edição e eu estou muito feliz de receber todos vocês. Obrigada a cada um, né, pelo apoio, os feedbacks e nos ajudaram a construirmos o que temos hoje. Aos serencais parceiros, convidados e apoiadores, obrigada pela força e por dedicar um tempinho no domingo de cada um. Obrigada, Ana, pela ilustre presença e por deixar o Burencai ainda mais rico. Eu admiro muito o conteúdo, né, da Komorebi Translations e todo o conteúdo de altíssima qualidade. Essa parceria está sendo muito bacana e espero que possamos desenvolver muitos outros projetos juntos. E aos organizadores dessa edição, parabéns pela dedicação. Chegar na 10ª edição com essa energia é muito inspirador e é muito satisfatório ver o resultado que estamos alcançando. Que vocês aproveitem esse momento de troca de informações, networking e aprendizado para levar esse conhecimento para a vida e para o grupo de vocês. Um bom Burencai a todos, pessoal. Obrigada. Obrigado, Grazi, pelas palavras. Agora eu gostaria de chamar o Hideki para fazer uma breve explicação como vai funcionar essa edição do Burencai. Hideki, por favor. Boa tarde. Bom, o nosso principal objetivo do projeto é incentivar e ajudar os membros da CJB e entidades seinen parceiros a praticar Nihongo e adquirir conhecimento por meio do compartilhamento de experiências sobre a cultura e o idioma japonês, independente do nível de conhecimento de cada um. E, bom, sobre o Burencai é dividido em duas partes. A primeira parte, nós temos uma palestra ou uma leitura e tradução de um texto em japonês. E aí, seguido da palestra, nós discutimos sobre o texto em português. E aí, na segunda parte, depois de um breve Q&A, um intervalo de 10 minutos, a gente vai separar vocês em rodas de conversa por nível de conhecimento, com pelo menos um moderador em cada grupo, sendo 30 minutos um tema falado em japonês e outro tema em japonês, e depois vamos para o encerramento. E, bom, a reunião hoje está sendo gravada e depois nós vamos lançar o link nos grupos e no canal do Bunkyo. Obrigado. Obrigado, Deki. Gente, agora a gente quer registrar esse momento especial, né, 10ª edição. Então, eu vou pedir, por favor, para todo mundo abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Pode ser? Onegai shimasu. Tá sim. Ah, tá. Só que tá aqui. Vamos lá, quem conseguir abrir a câmera, onegai shimasu. Você não quer... Grazi, você pode tirar também, por favor? Tiro sim. Hoje a gente vai ter que ficar um pouquinho mais segurando a pose, porque são duas telas. A casa tá cheia, então teria que ser os prints das duas telas. Quando quiser, Kleber. Pode. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3 e... X. Segura a pose, que são duas telas. 1, 2, 3 e... Mais uma. Pronto, obrigado, pessoal. Bom, agora a gente vai dar início aí a primeira parte. E para essa 10ª edição, a gente conta com uma presença super especial de uma pessoa que vai promover um bate-papo bem bacana. Ela se chama Ana Lígia Posetti, se eu tiver pronunciado errado, perdão. Ela é intérprete e criadora de conteúdo sobre cultura e história do Japão na Komorebi Translations.
é intérprete de conferência certificada em idioma japonês e inglês, e ela segue essa carreira há quase 8 anos, trabalhando com diversas empresas e instituições japonesas. E sua conexão com o Japão começou desde 1990, quando ela morou durante a infância, por 6 anos. Ela é formada em Ciências Econômicas pela Unicamp, com intercâmbio na Universidade de Waseda, em Tóquio. E no mestrado em História Econômica, também cursado na Unicamp, aprofundou os estudos do processo de formação do capitalismo japonês na dissertação Terra, Família e Agricultura, um estudo sobre a transição ao capitalismo no Japão. Atualmente, ela usa o conhecimento adquirido nessa trajetória para criar conteúdos que conectam as palavras japonesas, sua ferramenta de trabalho, a história e a cultura do país de forma prática e acessível. E antes da Ana começar o bate-papo, eu vou pedir para os participantes que podem mandar dúvidas, lógico, fiquem à vontade, e eu vou pedir para mandar no chat, ok? Que no final as dúvidas serão lidas. E, bom, sem mais delongas, eu gostaria de chamar a Ana para estar assumindo o comando. Ana, por favor. Olá, boa tarde, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Sim, Ana. Então tá bom, então. Então eu vou começar, deixa eu começar a marcar o tempo aqui também, porque senão eu falo muito. Bom, vamos lá. Bom, então primeiro agradecer o convite, fico super honrada e super feliz de estar aqui para a gente conversar um pouco. Eu acho que é sempre uma oportunidade de trocar, né, conhecimentos, porque eu acho que apesar, né, vão ser mais ou menos 35 minutos, né, talvez vou estar falando bastante, mas depois eu acho que ficou super aberta aí para a gente conversar, para a gente trocar, né, algumas ideias, alguns conhecimentos. Então, deixa eu compartilhar a minha tela. Eu posso compartilhar, né? Posso. Já tá certo, né? Então, hoje eu vou me apresentar daqui a pouquinho com um pouquinho mais de detalhe, mas hoje eu trouxe um tema que para mim é muito caro, né? Que eu acho que está num bom timing da gente conversar sobre isso, principalmente por conta, né, das Olimpíadas que a gente está vendo aí, muitas opiniões, né? E muitas conversas surgindo de uma forma talvez um pouco que deixa algumas pessoas de algumas culturas desconfortáveis, né? Então acho que é super importante a gente ter esse espaço, né, para conversar sobre tudo isso. E eu falo, né, que a comunicação intercultural é o único caminho, né, porque eu realmente defendo isso há muito tempo e eu acho que é uma oportunidade, né, da gente raciocinar junto aí com relação a esse tema. Deixa eu passar aqui. Bom, então eu vou fazer uma apresentação pessoal, depois eu vou para contar um pouco sobre mim também. Vou falar um pouco sobre essas questões culturais, falar sobre um aspecto, né, da cultura japonesa e depois fazer algumas reflexões. Então, meu nome é Nelly Japosetti, né? Eu sou intérprete de japonês e crio conteúdo sobre cultura e história do Japão. Eu fui alfabetizada no Japão, porque eu morei lá dos 4 aos 10 anos de idade. Meu pai, eu não sou descendente de japoneses. Meu pai era jogador de futebol. Ele, como o Guilherme, né, já deu bastante risada do que eu sempre falo, né? Porque as pessoas, quando eu falo que eu morei no Japão, que meu pai é jogador de futebol nos anos 90, as pessoas sempre me perguntam se meu pai é o Zico, mas não é o Zico. E depois as pessoas ficam, então mas onde que ele jogou, né? E aí eu falo que eu morava em Shimizu e as pessoas acham que, nossa, era no Shimizu Esparço. Também não é. Então as pessoas ficam tipo, nossa, mas então quem é o seu pai, né? Mas, enfim, meu pai, ele foi jogar numa liga que chama Shakaijin. Na época, acho que nem existe mais essa liga, na verdade, porque eu acho que era Shakaijin Tokairigo. E eu morei, então, por 6 anos em Shimizu, né, na província de Shizuoka, e é aí que começou, né, minha conexão com o Japão. Eu sou muito grata, né, na verdade, aos meus pais, porque eles insistiram muito para que a gente estudasse japonês. Eu voltei para o Brasil, eu estava na 5ª série e já tinha muita coisa para estudar, né, história, geografia do Brasil, enfim, tudo aquilo que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas eles realmente acharam, né, que seria muito, muito motainai, né, se eu e as minhas irmãs deixássemos de estudar o japonês. Então, foi difícil, né? Foi um processo difícil de manter o idioma, porque principalmente, né, no começo dos anos 2000, a gente não tinha tanto acesso assim, né, a conteúdos
digitais, né, conteúdos que a gente pudesse, né, consumir do Japão e manter conectado. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu me desconectei muito do Japão, mas continuei, né, estudando o idioma. Então, eu estudei japonês até os 16, 17 mais ou menos, quando eu terminei o Kokugo do Kumon, que foi a única forma que tinha na minha cidade, que eu sou de Ribeirão Preto. E depois, na faculdade, eu passei um ano no Japão. Como o Kleber já me apresentou, né, eu sou formada em Ciências Econômicas pela Unicamp, e a Unicamp tinha um projeto, né, de intercâmbio com a Universidade de Waseda, e eu fiz um ano da faculdade lá. E foi um momento bem importante, assim, para mim também. E eu fiz o mestrado, né, em História Econômica na Unicamp, estudando, né, realmente essa formação do capitalismo japonês. E foi nessa época do mestrado que eu passei mais uma temporada no Japão, que eu passei 4 meses em Osaka, fazendo estágio em uma empresa japonesa e já também pegando os materiais, né, da minha pesquisa. E na época do mestrado foi quando eu comecei a entrar em contato mais com o universo da tradução e da interpretação, porque eu passava a maior parte do meu tempo, né, da minha pesquisa era traduzindo do inglês ou do japonês, né, para eu poder escrever a minha dissertação, porque não tinha nenhum texto em referência, né, que eu pudesse usar como referência naquela época em português, né, e foi quando eu comecei a estudar sobre interpretação e sobre tradução, né, primeiramente sobre tradução, porque eu achava tudo aquilo muito difícil de fazer, e aí eu fui entrando em contato, né, com as técnicas, com os estudos, né, da interpretação. Então, estudar, né, japonês, estudar história, estudar cultura, sempre foram coisas assim que andaram lado a lado. E hoje é muito importante para mim poder estar aqui falando sobre isso, porque comunicação é pura cultura, né? Então, a gente, conhecendo a cultura, a gente se comunica melhor, né? E a gente pode resolver aí alguns conflitos que podem aparecer. E antes de defender, né, na verdade, a minha dissertação, eu já estava trabalhando, né, como tradutora e intérprete, eu já estava trabalhando aqui em São Paulo, e eu fui fazendo vários cursos de especialização nesse caminho, e até eu me certificar, né, pela Universidade do Havaí, onde eu passei algumas semanas fazendo um curso intensivo e fazendo a prova deles de certificação. Eu criei a minha empresa, né, chama Komorebi Translations, e na página da Komorebi Translations eu crio bastante conteúdo sobre cultura, idioma, né, assim, aspectos mais aprofundados, assim, da cultura japonesa, mas de uma forma leve, né, para também, enfim, a gente não entra em tantas questões, assim, para o debate não ir para alguns lados que, enfim, não seriam interessantes. E com a pandemia, né, que começou aí em março, né, de março a junho, né, mais ou menos, foi um período bem desafiador para quem é intérprete, porque realmente, né, a incerteza paralisou, né, o mercado de uma forma geral, as viagens, né, foram canceladas. Mas isso foi também uma pausa, assim, que foi importante de uma certa forma para a gente fazer curso, buscar especialização, investir nas ferramentas, né, a gente se acostumar com essa realidade, né? E hoje eu trabalho 90% dos eventos que eu interpreto eu faço de casa, e foi muito, não foi bom, né? Mas todos os eventos, congressos de interpretação, cursos de interpretação, eles se tornaram online. Então, apesar do real valorizado ter sido um desafio, né? A gente conseguia fazer cursos. Tinha um curso de Bruxelas que eu sempre quis fazer, que deu para fazer, deu para participar de congressos no Japão, enfim, então tudo isso foi um momento assim de bastante aprendizado. Eu tenho um curso, né, de história na plataforma Momonoke, não sei se vocês conhecem, que é uma plataforma da Michiko Shimura, que eu falo bastante, né, desse período de Edo a Meiji, que é o período da minha pesquisa. E, enfim, eu acho que, num resumo assim, da minha conexão com o Japão, eu vejo que o Japão abriu muitas portas, né, não só para mim, mas para minha família, porque além de toda a bagagem cultural, né, das boas lembranças de uma infância muito livre, né, de brincar na rua, essas coisas assim que muita gente aqui no Brasil, quem mora em São Paulo, né, talvez não tenha tido tanto assim. Meus pais, enfim, tiveram condições também financeiras, né, de pagar os meus estudos, então eu acho que isso reflete muito o que eu faço hoje. E assim, eu já recebi alguns questionamentos, né, sobre quando eu falo sobre cultura, e na minha página também, dos temas que eu abordo, né, do que eu falo, porque
eu sempre fui muito bem tratada no Japão. A minha família foi muito bem tratada no Japão. Fui muito feliz, né, no Japão, em todas essas ocasiões. Claro, desafios, obviamente, né, sempre tem, mas eu lembro com uma lembrança, né, positiva. Mas vocês podem ter certeza que eu não tenho uma visão romantizada, né, do Japão, porque no meu cotidiano de trabalho e de estudo, eu entro em contato, né, com tudo, tanto da cultura brasileira quanto da cultura japonesa, né, o lado bom e o lado que eu não sou muito fã, não gosto muito. E toda cultura tem isso, né, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, na minha página, eu apresento um recorte, né, porque eu busco naquele espaço me inspirar e talvez, quem sabe, né, por sorte, inspirar outras pessoas. Então, eu tento trazer sempre alguns aspectos da cultura que me inspiram e que pode também, acho que, ser útil para outras pessoas. Então, sem mais delongas, eu vou falar agora sobre cultura propriamente dita, que quando a gente fala sobre cultura, e assim, eu estou muito feliz de estar aqui podendo falar sobre isso, porque eu acho que essa conversa está no timing perfeito, né, como eu já disse, porque os Jogos Olímpicos, né, o número de afirmações equivocadas, né, não vou nem entrar no debate dos cenótipos, né, das pessoas fazendo comentários absurdos sobre olho puxado ou sobre corpos, né, das outras pessoas de estilo e tudo mais, enfim, sem nem comentários, né, sobre isso, mas a mídia internacional, né, realmente tem mostrado como que a gente lida muito mal com o desconhecido, né? Como que a gente não consegue lidar muito bem quando a gente se depara com algo que está fora do nosso padrão, do que a gente conhece, né? Do que a gente acha que é senso comum. Mas eu acho que isso é um problema, né? Mas que tem uma solução muito fácil, né? Que é você buscar informação, buscar o conhecimento. E é sempre um desafio quando a gente fala de cultura, porque, na verdade, para nós mesmos, né? Nós brasileiros, é um pouco difícil da gente perceber que estamos imersos na nossa própria cultura. E a gente tem dificuldade de perceber como a nossa cultura impacta na forma como a gente lida com pessoas de outras culturas, né? A gente fala que nós somos como peixes, que a gente não sabe que a gente está na água. A gente está imerso na nossa cultura e a gente não percebe isso. E muita gente tende a focar, quando entra em contato com pessoas de outra cultura, tende a focar numa questão de personalidade, né? Então, se eu encontro um japonês que age de uma forma diferente do que eu espero, digamos assim, uma pessoa com uma visão limitada, né, claro, ou do que eu acho que é padrão, então é esquisito, é chato, é frio, é exigente, é exótico, né? Então, a gente... Não que a gente queira fazer isso, mas muitas pessoas acabam não conseguindo organizar muito bem esse sentimento de quando tem esse choque cultural, né? Que a gente, por exemplo, a gente está falando inglês, mas com uma pessoa de um outro país, mas a gente não consegue se comunicar direito. É realmente nessa barreira cultural. E como eu já estava falando, né, com a pandemia, essas solicitações, né, de consultoria cultural, que eu também dou, cresceu bastante, porque antes, o que acontecia? Uma pessoa ia para o Japão, mergulhava lá na cultura local, você se alimenta ali, você dorme ali, você encontra as pessoas. Quando a gente está nesse ambiente, a gente vê o contexto, a gente vê como é que as pessoas vivem, qual que é a realidade delas e tudo mais. Então, a gente entende um pouco melhor que aspectos culturais são diferentes, né? O nosso ambiente muda. Mas, com a pandemia, o que aconteceu é que a gente está na nossa casa, né, conversando com pessoas de várias partes do mundo, né, principalmente quem trabalha em empresa multinacional, e a gente perdeu o contexto. A gente perdeu, né, esse background, né, de conhecer a cultura, né, de estar inserido nesse ambiente. Você fica só com a comunicação. E as pessoas esquecem que comunicação é pura cultura, né? Então, tem sido bem interessante, né, poder ajudar as empresas, né, enfim, e pessoas que querem fazer negócios com o Japão a entenderem melhor tudo isso que está acontecendo, né? E, inclusive, aqui no Brasil, né, eu acho que o ambiente de trabalho, né, quando a gente tem diversidade em todos os níveis, né, inclusive cultural, a gente consegue ter menos conflitos, a gente consegue somar, né, realmente usar o melhor de cada mundo, né, para a gente conseguir se comunicar melhor. Por isso, né, quando que a gente fala, né, de algum país ou de pessoas de um outro país,
é muito importante a gente pelo menos conhecer um pouco da cultura, da história, ou ir atrás de conhecer, né? Ou seja, estar aberto a conhecer, que eu acho que isso que é um dos grandes trunfos, né, de quem quer lidar com pessoas de outras culturas. Porque se a gente não tem, como eu disse, né, eu repito, se a gente não tem esse conhecimento e dá de cara com o desconhecido, né, dá de cara com um comportamento diferente, a gente pode reproduzir alguns estereótipos, né? E da mesma forma que a gente não gosta que fala, né, todo brasileiro é A ou B, a gente não pode cometer o mesmo erro, né, de acabar, enfim, eventualmente reproduzindo, né, esse tipo de discurso. Então, ou a gente, eu acho que se não tem o conhecimento, né, se você não tem o conhecimento nenhum, ou você vai reproduzir, então, um estereótipo, falar todo japonês é assim ou assado, ou então, uma outra consequência, né, da falta de conhecimento, que também é grave, é achar que um traço cultural está relacionado à personalidade. Que quando você não conhece que naquele país as pessoas fazem A ou B, daquela maneira que é diferente do seu país, você já julga a pessoa achando que é uma questão de personalidade, né? Mas a gente não pode ignorar, quando a gente está falando com pessoas de outra cultura, que elas têm, né, outros traços, outro background, né, outra formação, educação, o que passa na TV, né, religião, tudo isso importa e impacta bastante. E a gente também não pode nem romantizar outra cultura e nem minimizar a nossa, né? Isso eu acho que não acontece só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil a gente vê muito isso acontecendo, né? Da gente acaba minimizando a nossa cultura, né? Mas a gente precisa estar bem atento. Eu vou dar um exemplo bem óbvio entre o Brasil e o Japão, que é só para ilustrar mesmo, para a gente tentar entender o que está acontecendo. Se você, por exemplo, vai conhecer a mãe de um colega do trabalho, e aí você ignora completamente a cultura, não sei nada sobre o Japão. E aí você vai encontrar essa família, por exemplo, sem nenhum conhecimento sobre a cultura. E você chega lá e vai cumprimentar essa pessoa dando um abraço e um beijinho. Isso, né, de duas uma. A pessoa ou vai ficar petrificada, né, se você conhece um pouquinho da cultura japonesa e já tentou fazer isso com o japonês, a pessoa fica petrificada, a pessoa não sabe como reagir a um estrangeiro, te abraçando e te dando um beijinho no rosto, né, porque é algo que não faz parte da cultura, e quando você não está acostumado, é a mesma coisa quando a gente fala para um brasileiro, né, faz a vênia, abaixa a cabeça. A pessoa fica assim, mas eu faço quanto? Assim, tá bom? Ou menos? Ou abaixei muito? Não, né? Então, da mesma forma, se uma cultura não tem o costume de abraçar, ela não sabe abraçar um estranho, né? Fica um pouco aquela situação confusa. Então, ou a pessoa vai te dar um abraço desajeitado, né? Ou então essa pessoa vai ficar ali, assim, sem saber muito o que fazer. E se você não sabe nada daquela cultura, qual que é a conclusão que você vai tirar disso, né? A única é você usar a personalidade. A única é fazer um julgamento pessoal. O que isso significa? Nossa, japonês é tudo frio, né? Nossa, é tímido. Todo japonês é tímido. Todo japonês é quietinho, né? Então, olha só como que a gente reproduz com base em percepções erradas, né? Muitas vezes, alguns estereótipos que, enfim, a mídia ou, né, visões equivocadas foram criando por muito tempo. Claro, eu estou dando um exemplo extremo, mas é para a gente realmente fazer esse raciocínio. Mas, se você sabe, né, que o Japão, você pesquisou um pouco antes e falou assim, nossa, no Japão, as pessoas não se encostam quando elas vão se cumprimentar, elas fazem a vênia, né? E a gente já chega respeitando a cultura do outro, né? Porque a gente não precisa ir ao extremo, né? Mas a gente precisa conhecer um pouquinho para evitar uma gafe, evitar um constrangimento, né? E conhecer, quando eu falo assim, não, a gente precisa conhecer a cultura, isso é muito mais difícil, né, do que parece, porque na verdade é o que eu digo, às vezes a gente não consegue nem perceber a nossa cultura, que dirá, né, a cultura do outro. Então, vocês conseguem imaginar assim, o tanto de informações preconceituosas, tanto de conflito que pode acontecer quando a gente não conhece, né? Mas é claro, é difícil você conhecer tudo, mas existe uma forma melhor de agir diante disso. Então, eu queria organizar
algumas ideias, né, de algumas estratégias que a gente pode adotar quando a gente vai falar com outra cultura ou lidar com outra cultura, que pode nos ajudar a ter um desempenho melhor, digamos assim, né? O mundo está globalizado há muito tempo, mas até hoje a gente tem essa dificuldade. Então, primeira dica, né, que parece até óbvia, mas não é estudar, pesquisar, entender, né, de forma metódica. Por que existe esse comportamento? Por que aconteceu A ou B, né? Porque a única atitude possível para a gente lidar com outras culturas é ter uma atitude intercultural. E o que isso significa? É uma atitude tolerante, respeitosa e curiosa para saber mais, né? Então, eu entro em contato com outra cultura, em vez de eu já lá, já vários julgamentos, eu falo assim, nossa, que diferente. Deixa eu tentar entender por que isso está acontecendo. O outro ponto, né, que eu acho que é muito importante, é a gente ter uma visão muito clara de que não existe cultura melhor, pior, errada, bizarra, exótica, esquisita. Tudo isso não tem espaço, né, quando a gente fala de cultura. O que existe é uma cultura diferente da nossa, né? Só isso. Por exemplo, né, uma coisa que ficou muito clara, né, nas Olimpíadas foi o alfabeto, que gerou toda aquela discussão, né, na abertura. E as pessoas não sabem lidar. Foi muito maluco para mim ver como que as pessoas não sabem lidar com algo que é fora do padrão que ela conhece, né? Então a gente vê o comentário, nossa, que alfabeto esquisito, que alfabeto confuso, nossa, gente, que confusão, como assim, né? O B vem depois do P e do H, né? Então a gente via as pessoas, de uma certa forma, com um tom meio, nossa, mas o que está acontecendo, né? Mas, na verdade, o alfabeto japonês é diferente do que a gente usa aqui. E é apenas isso, né? Nada mais do que isso, né? Então, por que o alfabeto aqui é o certo e o de lá é errado, né? Não existe isso, é apenas diferente. Mas olha como a gente espera que o outro tenha um comportamento muito parecido com o nosso, isso é muito maluco, né? Então, a gente, às vezes, exige isso de pessoas próximas e a gente quer exigir isso de pessoas que vêm de uma outra cultura. E o terceiro ponto, né, que eu acho que é muito importante quando a gente fala de cultura, é não abusar do uso da cultura como uma grande desculpa, né? É claro que a gente não pode homogeneizar todo mundo e colocar todo mundo dentro de uma caixinha, né? Tipo assim, a caixinha do japonês. Então, eu espero que um japonês haja assim, assim, assado. Ou então a caixinha do brasileiro, né? Quem já foi para fora do Brasil, já morou fora, principalmente, você fala que é brasileiro, já vem assim, um pacotinho do que a pessoa espera que você goste ou faça ou haja, né? Então, para quem já morou fora, isso fica muito claro. Mas a gente, por quê? Por que isso, né? Por que a gente não pode colocar todo mundo dentro de uma caixinha da cultura? Porque a gente não pode negar a individualidade e a personalidade das pessoas. Mas, se a gente nega que a cultura importa, o que acontece é que a gente vai sempre observar o outro pelo olhar de um brasileiro, que é o exemplo do chego na casa de alguém, quero abraçar, mas a pessoa não vai me abraçar. É claro, não é uma questão de personalidade, ela não tem essa cultura. Então, olha só como a gente precisa levar a cultura em consideração sem jogar fora a individualidade das pessoas, né? Porque senão fica bizarro, fica exótico, né? Se eu cumprimento as pessoas de jeito A, e eu espero que as outras pessoas também cumprimentem assim, pessoas que vêm de outro lado do mundo, para mim é surreal, assim. Nem no Rio e em São Paulo a gente cumprimenta do mesmo jeito, né? A gente, quando encontra alguém de São Paulo, a pessoa quer dar mais beijinho do que a pessoa do Rio, a gente quer dar mais beijinho do que o pessoal de São Paulo está acostumado, a gente já fica meio assim sem saber. Imagina, né, uma pessoa de uma cultura completamente diferente, né? Então, é claro que a gente precisa levar em consideração as questões individuais, as diferenças individuais, mas sem deixar de lado, sem negar as questões culturais. Não dá para ter só uma coisa, né? Então, é realmente, né, ter essa disponibilidade da gente conhecer outras realidades, né? E aí a gente vai mudar o nosso discurso de nossa, que esquisito, que absurdo, não faz sentido, para nossa, eu não conhecia, me explica mais? Nossa, eu não conhecia, vou pesquisar mais. Que essa é uma atitude intercultural. E quando a gente muda a atitude dessa forma, a gente expande, né, realmente a nossa visão de mundo e a gente passa a enxergar o outro apenas como uma pessoa que é diferente de mim. Dois indivíduos com duas culturas diferentes vão ter ali momentos em que a gente vai aprender um com o outro. Enfim,
eu acho que, por isso que eu sempre falo, né, que eu acho que essa comunicação intercultural é o único caminho, mas comunicação intercultural, tudo que é intercultural é uma via de mão dupla. Então, não é para a gente também relativizar tudo, né, e aceitar qualquer comportamento, porque há costumes que em uma cultura é ok e que em outra cultura é ofensivo, né? Então, é inadmissível que alguém chegue aqui no Brasil e faça um comentário, por exemplo, racista ou sexista, porque isso é ok lá no país dele, sei lá, né? Ou isso é menos levado, talvez, enfim, as pessoas não estejam nesse nível do debate, por exemplo, né? Então, porque se a gente vê que uma pessoa tem uma atitude errada, que é inadmissível nessa cultura, a gente tem que comunicar isso para essas pessoas, né? Então, a gente vai ajustando, né, realmente esse mindset, que eu acho que é realmente muito importante. E quando a gente conhece outra cultura, que eu acho que é assim, um dos grandes pontos da gente, quando a gente estuda outro idioma, estuda outra cultura, é aprender sobre a nossa também, né? Então, lá no começo eu falei, né, como que é difícil a gente perceber a nossa própria cultura. Então, eu acho que quando a gente observa outra cultura, a gente gosta de uma outra cultura, a gente precisa aprender também a ser um pouco mais gentil com a nossa própria cultura e com a nossa própria trajetória também, né? O Brasil e o Japão têm trajetórias completamente diferentes, né? Formações históricas completamente diferentes. Aqui foi uma colônia de exploração, né? Séculos em que os interesses que prevaleceram não foi o de desenvolver aqui, mas de atender o comércio internacional, né? Foi açúcar, tabaco, depois ouro, diamante, depois algodão, café, tudo isso, né, sempre voltado para o mercado externo, numa colônia de exploração, né? E isso é algo que é muito comum aqui na América Latina, né? Essa história se repete. Então, a gente não pode esperar que o brasileiro tenha uma cultura mais próxima da do japonês. A gente não pode esperar que o Brasil deveria chegar onde o Japão chegou. São trajetórias completamente diferentes, formações históricas, sociais, econômicas, políticas completamente diferentes. Então, a gente precisa alinhar essas expectativas, né? E simplesmente entender e respeitar a outra cultura, né? Entender que o que acontece em um país tem as suas razões e o que acontece aqui no nosso tem as nossas razões. Problemas diferentes, coisas positivas diferentes. E aí eu queria falar sobre um aspecto específico, né, do Japão, para a gente conseguir dar um exemplo melhor, que é a questão da pontualidade. Eu acho que a pontualidade é um dos grandes conflitos, né, que acontecem muitas vezes entre o Brasil e o Japão. E, claro, é uma questão de etiqueta, mas a noção de pontualidade, né, é muito mais profunda que isso no caso do Japão. Primeiro que os japoneses nem sempre foram pontuais, né? Às vezes as pessoas tendem a querer justificar muitas coisas do Japão como algo milenar, algo que vem do samurai, mas que não, que é coisas que vêm, né, às vezes do século XX mesmo. E no período Edo, né, o dia era dividido em 6 partes de 2 horas. E esse período era chamado de Toki, né? E a duração variava de acordo com a estação do ano, e a menor unidade de tempo era 30 minutos, né? Não tinha segundos, não tinha um período menor, né? Então, há relatos, né, registros de estrangeiros que chegaram no Japão no século XIX e se depararam com pessoas que não chegavam no horário, né? Porque não existia nenhum relógio, né, que a gente usa aqui na Europa, né? Enfim. Então, foi só em 1872 que começou a adotar, né, o horário que a gente usa hoje, né? E o que colocou o ritmo, né, dessa questão de chegar com antecedência foram os trens, né, que pediam na plataforma para as pessoas chegarem com 10, 15 minutos de antecedência e assim poderem embarcar com tranquilidade. E essa noção foi se espalhando, né, pela sociedade como um todo, né? Então, quando a gente estuda a história, a sociedade, né, a cultura, a gente começa a entender, né, que às vezes algumas coisas simplesmente surgiram no século XX e está tudo bem. E o ponto que eu acho que é muito importante a gente ressaltar é que quando a gente vai falar de cultura, é sempre relativo, né? E quando a gente vai falar do tempo, por exemplo, é igual essa linha aqui, né, das bandeirinhas. O Brasil é relativamente mais flexível com o tempo do que os japoneses. E é só isso. Não é o brasileiro é atrasado,
o brasileiro não respeita o tempo. Não, da mesma forma que a gente começa uma reunião não às 2, mas 2h05, 2h06, 2h07, porque o pessoal está entrando, e a gente fica batendo um papo e tudo mais. Lá no Japão, a noção é um pouco diferente. Claro, isso não justifica atrasos, né? Mas a gente é mais flexível, sim. A gente lida melhor com essas questões de pequenos atrasos, né? Mas a questão da pontualidade que eu queria ressaltar é que a questão da pontualidade, né, no Japão, ela é muito além do que a gente pensa aqui no Brasil, porque quem é muito pontual, eu sou muito pontual, as pessoas tendem a falar assim, quem atrasa não respeita o tempo do outro, né? A gente sempre fala isso aqui no Brasil. Mas no Japão, e isso eu aprendi acompanhando muitos japoneses, é que esse atraso significa mais coisas no Japão do que para nós, né? E mais do que etiqueta, né? Chegar no horário no Japão, primeiro é chegar com antecedência, né? Não é chegar no horário, é chegar com 10, 15 minutos de antecedência, você já está lá tranquilo, pleno, né? Sem estar escabelado, chegando assim, né? Transpirando e tal. Isso, além de você demonstrar, né? Claro, respeito pelo tempo do outro, você demonstra que você está 100% comprometido com a ocasião, com aquele evento, que é encontrar o outro, né? Então, por exemplo, se você vai para uma reunião de negociação e chega atrasado, talvez uma pessoa que tem essa cultura, né, de ser muito rigoroso com o tempo, a pessoa pode falar, ele não está tão interessado assim. Claro, a gente não pode colocar todo mundo na mesma caixinha, mas essa é uma visão que muitos japoneses têm com relação ao atraso dos outros, porque isso dá a impressão de um despreparo, né? E quando você chega com antecedência, falta 5 minutos aqui para eu terminar. E quando você chega com antecedência, você mostra que você se programou, que você, por aqui para terminar o tempo, que você se preparou, você se planejou, você saiu com antecedência, se arrumou, né? Então, você reconhece que aquilo é importante. E a gente também faz isso, né? Quando a gente saudades, né, de ir em shows, mas quando a gente vai para show, a gente vai com bastante antecedência para pegar lugar, porque aquilo é importante para a gente, né? Então, a gente tem que ter essa visão também no nosso cotidiano. E aqui no Brasil, que é essa grande visão, né, de uma cultura monocrônica ou policrônica, né, que a gente fala, uma cultura monocrônica, que é a cultura japonesa, o tempo é uma linha reta, né? Então, você vai se comprometer com uma coisa e você vai fazer aquilo. Já aqui no Brasil, o tempo faz umas curvas, assim, né, no nosso cotidiano. Quando a gente tem várias coisas para resolver, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo e tal. Novamente, não é todo mundo, né, mas tem esse traço cultural. E, por exemplo, tem uma reunião na Paulista às 9, aí eu encaixo outra ali perto às 10, mas aí se eu atraso em uma, a outra também atrasa, enfim. Isso é muito mais comum aqui no Brasil, a gente ter esse tipo de atitude do que no Japão, né? Aí vai pedindo, desculpa, tal, nossa, né? Tipo a reunião de alinhamento na quinta-feira, que eu cheguei atrasada, né? Que eu tinha um trabalho que terminava às 8, sempre termina às 8, e terminou 8h15, e eu marquei terminou 9h15, eu terminei, e eu combinei com o pessoal, né? Com o Guilherme, o pessoal de conversar, 9h15, eu cheguei atrasada. Mas eu sabia que o Guilherme e o pessoal iam entender esse meu pequeno atraso, né? Porque a gente combinou, falei, olha, vou terminar um trabalho, e aí vou ter 15 minutos tranquilo para chegar, mas olha como embolou, né? Então, se talvez fosse com o japonês, talvez eu teria falado, vamos pôr mais tempo de buffer ali, né? Então, são essas noções que a gente precisa ter e respeitar, né? Porque quando a gente lida com pessoas de outras culturas, tem outras expectativas. Então, a gente precisa alinhar essas expectativas. E eu acho que um dos grandes pontos, né, que eu queria passar para vocês hoje é assim, e como que a gente vai comunicar isso para as pessoas? Por exemplo, eu já tive uma questão que às vezes a gente tem essa noção, né? O brasileiro fala, os japoneses são muito pontuais, hein, gente? Não se atrasem. E aí eu tive uma experiência, né, que aconteceu, que foi em um evento, eu estava no sul do Brasil, estava acompanhando uns japoneses em uma negociação comercial, e passamos o dia inteiro conversando e tal,
E terminou o evento, né, a negociação, o brasileiro chamou o nosso táxi, a gente desceu, entrou no táxi e fomos virar para dar aquele último tchauzinho. Obviamente que não tinha mais nenhum brasileiro na calçada esperando a gente ir embora. Porque aqui no Brasil a gente não tem esse costume que é muito japonês, né, de ficar até a hora que o elevador fecha, né, de ficar ali até o carro virar a esquina, porque a gente ficou o dia inteiro conversando com eles. Eles já deveriam, eu fico imaginando o tanto de e-mail, tanto de ligação, que essa pessoa precisava correr para responder. E aí, o japonês que eu estava interpretando virou para mim e falou assim: nossa, será que a gente estava atrapalhando eles? Porque eles não conseguiriam esperar nem mais 30 segundos para a gente virar a esquina e eles entrarem? E aí, como que a gente resolve isso, né? A gente precisa resolver isso de uma forma intercultural. Não sei se vocês já passaram por alguma situação como essa. E uma das soluções é você falar: é verdade, nossa, brasileira é tudo assim, não tem respeito, nossa, ai, desculpa, tô com vergonha, esse comportamento inadmissível, né? Eu poderia falar isso e concordar ali com o que o japonês está falando, mas qual que é o benefício disso, né? A gente passou ali um dia inteiro negociando, um dia inteiro conversando, criando ali uma boa relação. Não é bom nem para o lado brasileiro, que fez tudo, né, e teve um pequeno deslize, e nem para o lado japonês, que veio lá do Japão, né, que enfim, quer fechar um negócio ali. Então, a gente precisa explicar com mais respeito, né, de uma forma mais delicada possível, de falar assim: pois é, você vê que diferença cultural interessante entre o Brasil e o Japão? Porque lá no Japão, mas aqui no Brasil, a gente é mais flexível e tal, então isso não significa que ele não quer fechar o negócio com você, isso não significa, né, que ele tem ali uma visão de que o seu trabalho não é importante, nada disso, né? A gente pode ali falar dessa forma assim mais intercultural, que a pessoa fala assim: ah, eu não sabia, que bom que eu sei agora, porque eu não vou ficar esperando essa pontualidade, né, assim, de 10 minutos de antecedência. Então, a comunicação intercultural é uma via de mão dupla. Eu já estou encerrando aqui. Então, nós, se formos conversar com o japonês, se formos entrar em contato com a cultura japonesa, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente se adapta quando é necessário. E a gente tem que esperar também um pouco essa atitude de uma pessoa que vem para cá também. Um japonês que vem para cá esperando que as pessoas tenham as mesmas atitudes que as pessoas de onde ele veio, essa pessoa está equivocada, né? Essa é a verdade. Então, a gente precisa aprender a comunicar bem, sem ofender, né? De uma forma bem respeitosa, de uma forma bem harmoniosa, né? Que, na verdade, é uma diferença cultural. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque muitas empresas, né, aqui no Brasil, empresas multinacionais, às vezes perdem de vista, né, que as diferenças culturais podem gerar conflitos e acabam, muitas vezes, não buscando, né, esse tipo de solução. Por isso, né, que eu falo que a comunicação intercultural é o único caminho, sem romantizar, né, nenhuma cultura, sem desqualificar a outra, né? Porque eu acho que com respeito, curiosidade, mente aberta, para aprender a adaptar, né? É a forma mais eficaz que a gente tem de ter um bom relacionamento. E é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Falo bastante, desculpa. Talvez eu falei um pouco rápido, não sei se ficou claro, mas posso responder algumas perguntas. Inclusive, não sei se saberei responder todas, mas vou fazer o meu melhor. É isso, gente. Obrigada. Obrigadão, Ana. Não, você falou bem claro, deixou uma mensagem muito rica para a gente, sem dúvida nenhuma. E agora eu queria abrir para perguntas e dúvidas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Escrever no chat ou se quiser abrir o microfone, por favor. Bom, a gente tem várias interações aqui no chat. Por enquanto, tem uma pergunta. Então, eu vou pedir licença e tomar liberdade. Ana, eu tenho uma dúvida quanto ao seu trabalho, né?
como a gente já conversou anteriormente, eu curto aprender idiomas e pretendo começar com esse trabalho de tradução. Qual é o aspecto mais desafiador desse trabalho para você? Obrigado. Tá, eu acho que assim são duas habilidades diferentes, na verdade, né? Eu acho que a tradução e a interpretação, né? Então, acho que na tradução, porque a tradução é escrita e a interpretação falada, né? Qual que é a sua pergunta? É a tradução escrita ou a interpretação? Na escrita, mas assim, se você puder falar das duas, aí já legal. aproveita e... Perfeito, perfeito. Porque a gente fala, né? São duas habilidades diferentes, são bem parecidas, né? Mas, por incrível que pareça, eu acho que tem muita gente que é só intérprete e muita gente que é só tradutor, né? Apesar de ser esse trabalho, né, com 2 idiomas. Eu acho que na tradução escrita, para mim, né, falando do meu ponto de vista, é você colocar um ponto final. Porque a tradução escrita, da mesma forma que se você lê um texto 3 vezes e lê um texto daqui a 5 dias e lê daqui a 1 mês, você vai querer alterar, você vai querer mudar, você vai querer mexer em alguma coisa, né? Não sei se aí depois, nossa, 1 ano depois, então você quer jogar aquilo fora, né? E fala, nossa, meu Deus, como que eu fiz desse jeito, né? Já você muda muito de acordo com o que você passou na semana, se você está mais cansado, mais descansado, a sua visão sobre um texto muda, né? Então, eu acho que um grande desafio da tradução é você pôr um ponto final e falar, beleza, eu vou entregar, esse projeto está pronto dessa forma e não se sentir dono daquele texto. Eu acho que é um trabalho que é preciso ser feito, porque tem muitos tradutores que, às vezes, vão olhar o texto e o cliente mudou alguma coisa e fica chateado, né? Mas o texto não é seu, né? Se alguém pediu um trabalho para você, de você traduzir, o texto é do cliente. Então, você vai fazer uma versão que é a melhor versão que você pode fazer. Mas, talvez alguém lá do cliente fale assim, não, essa palavra aqui tem essa conotação que eu não quero, eu vou inverter essa frase aqui e tal. Eu sempre falo para os meus clientes, se você não cometer nenhum erro de português e não mudar o sentido, você pode mudar o texto, né? Da forma como você quiser, porque o texto é seu. Então, eu acho que ter esse desapego do texto, de uma certa forma, ter um apego, né? Às vezes eu fico assim, dias em uma frase, né? Pulo ela, depois eu volto, sabe? Falar, não gostei daqui, vou mudar de novo. Por isso que a gente sempre fala, né? Que o texto precisa descansar, né? Antes de você entregar um trabalho, eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, você deixou o texto descansar, né? Às vezes algumas horas, ou dormir e acordar no dia seguinte com a cabeça fresca, você vai pegar algum errinho ou alguma ideia que não ficou muito clara, porque você precisa, né, se distanciar desse texto e voltar nele de novo. Então, acho que se você conseguir, né, trabalhar esses aspectos, é bem interessante na escrita. E a gente, né, nunca traduz palavras, isso é muito importante. Nós traduzimos ideias e mensagens. Então, às vezes, eu já passei por isso, que eu estou fazendo uma interpretação e alguém vai lá no final do evento, bate na cabine, quando era presencial, né? E fala assim, você falou tal palavra, mas não é tal palavra. Se é algum termo técnico, desculpa, nossa, não sabia, tal, porque a gente não é dono da verdade, né? Então, mas às vezes a pessoa vem falar de uma palavra, sei lá, você falou, sei lá, recursos, mas era o dinheiro. Ou então você falou cronograma, mas era agenda, né? Então, isso assim, a gente fala, né, que o importante é transmitir a mensagem que está sendo falada. Se eu não usei o termo que a pessoa esperava, mas usei um sinônimo, tá tudo bem, né? Então, esse é um desafio, né, de você trabalhar. E eu acho que na interpretação, o grande desafio é trabalhar sobre pressão, né? Porque ali, na hora, você não tem tempo de pensar, né, de elaborar tanto quanto num texto. Então, a gente tem que trabalhar também o desapego e o perfeccionismo, né, de uma forma que dá ali principalmente na interpretação simultânea, né, que são 2, 3 segundos de lag para você ir ouvindo e interpretando. Então, se você for perfeccionista, você vai parar na primeira frase.
você não vai conseguir continuar, porque, é claro, a gente às vezes fala uma tradução que falava assim, ai, cadê aquela palavra, não veio, eu usei um sinônimo, mas não era bem isso que eu queria falar. Depois a gente, enfim, a interpretação são outras técnicas, são outras estratégias, né? Mas eu acho que é trabalhar esse desapego, assim, esse perfeccionismo que não tem espaço quando você trabalha sob pressão. Não sei se respondi. Não, sim, perfeito. Obrigado. Deixa eu só ver aqui no chat, parece que chegou uma pergunta aqui do Elder. Elder, eu queria te convidar para fazer essa pergunta, por favor. Oi, Ana, boa tarde, muito obrigado pela palestra. Minha pergunta é a seguinte, eu queria saber sobre a questão da qualificação profissional do tradutor. Você mencionou que chegou a fazer um curso, né, uma universidade, parece que foi no Havaí, e queria saber quanto é esse curso em relação à língua portuguesa e quando você usa outra língua, por exemplo, se você traduzir de japonês para inglês, tem alguma diferença? Sim. Na verdade, as técnicas são bem similares, né? A gente tem várias estratégias, né? Principalmente na interpretação, a gente tem várias estratégias, várias técnicas, vários treinamentos que precisam ser feitos, porque não é dom, não existe dom na interpretação. Você não nasce intérprete, ainda bem, né? Que a gente não nasce intérprete, mas é treino, porque desde criança sua mãe te ensinou que você não pode falar enquanto o outro está falando, né? Então, o nosso cérebro já tem esse tilt, assim, num primeiro momento, né? De falar enquanto o outro está falando. Então, é treino, é prática, é técnica. E com relação à formação, assim, em si, para quem tem um pouco mais de dificuldade de fazer um curso, né? Tem muitos textos, né, sobre interpretação, tem muitos cursos que estão sendo disponibilizados, mas hoje, assim, o que eu posso afirmar é que o caminho japonês, o caminho inglês-português, português-japonês, é muito mais fácil para você encontrar bons cursos, né, bons materiais, né? Então, eu acho que assim, para quem tem interesse, né, em avançar nessa área, tem muitos congressos aqui no Brasil. A maioria é inglês-português, mas muita coisa você pode adaptar ao japonês, né? E cursos que, mesmo de fora, né, de outras universidades, que tem o inglês como base, né? É muito mais fácil do que partir do japonês como base. E aí você consegue ir fazendo essas adaptações para o idioma japonês. O idioma japonês tem essa peculiaridade de que o verbo vem no final. Então, é uma dificuldade a mais, né, na interpretação, por exemplo, porque no texto não, né? No texto você consegue ver a frase toda e você vai reformular aquilo da forma mais idiomática e correta possível do português. E, inclusive, para quem quer ser tradutor, intérprete, não se esqueçam do português, né? Porque às vezes as pessoas ficam tão focadas em estudar o japonês que aí tem um texto muito ruim em português, e a gente está no Brasil. E isso, quando eu fiz um curso agora na pandemia lá no Japão, isso foi uma mensagem que ficou muito clara para mim, né? Quando a gente está trabalhando, a gente tem que ver muito o ambiente que a gente está. Então, aqui no Brasil, é inadmissível você fazer uma interpretação ou uma tradução com português mal escrito, né, com erros de português, com erros de gramática, ortografia, etc., ou um texto que não é fluido, e enquanto que lá no Japão é inadmissível você fazer uma interpretação com o japonês sem o registro correto, sem usar a terminologia correta, etc., etc. É um pouco mais... tem pessoas que discordam com isso, mas eu acho que, às vezes, eu vejo muita gente deixando de lado o português, né? Então, isso é um ponto que precisa ter muito cuidado, né, na profissão. Então, tem muitos congressos, né? Tem muita coisa, assim, do inglês-português, tem muita coisa, e a gente vai adaptando, né, ao japonês. Porque não é só o japonês, não, o alemão também é assim. Então, o alemão também tem essas dificuldades, mas o que a gente sempre fala, né? A gente não traduz as palavras, a gente traduz a mensagem. Então, a gente tem toda a técnica, né? Todo o estudo para conseguir fazer uma interpretação fluida
sem se apegar às palavras, né? A gente fala, na interpretação, existe, né, a teoria dos sentidos, que é como se a gente pegasse as palavras, jogasse fora e ficasse só com o sentido daquilo. Não importa exatamente as palavras, porque vocês vocês são nativos do português e vocês não conseguem reproduzir a frase que eu acabei de falar 20 segundos atrás com exatamente as mesmas palavras que eu falei. Mas se alguém perguntar para você o que a Ana respondeu quando o fulano perguntou de tal coisa, você consegue reproduzir isso? Você consegue passar a mensagem que eu passei? Não com as mesmas palavras. A mesma coisa acontece quando você vem de um outro idioma, mais ainda, né? Vem de um idioma para o outro. Inclusive, a gente fala que não pode nem colar muito, né? Senão acaba ficando um pouco idiomático. Mas não sei se eu respondi a sua pergunta. Será que eu respondi? Respondeu sim. Entendi que também é Tá, importante então tá bom. você saber bem as duas línguas, para poder traduzir bem. Obrigado. Sim, sim. Beleza. Ana, a gente teve mais uma pergunta aqui da Yumi. Ela fala assim, Ana, será que você teria dicas para pessoas que pesquisam sobre o Japão e que não têm acesso a textos em japonês, mas só em inglês, por exemplo? Como saber se a tradução é confiável? Tá. Ai, que difícil, né? Pois é. Eu acho que a gente tem que confiar quando é a única opção. E principalmente quando é do japonês para o inglês, talvez seja essa uma boa opção. É muito chato que às vezes as pessoas me perguntam, e eu sempre uso o inglês como um intermediário ali, né? Então, talvez se você precisa ler livros, né, traduzidos, talvez seja interessante você buscar duas versões, por exemplo, né? Se tem uma para o português, você pode também pesquisar quem é o tradutor, né? Ver se é uma pessoa qualificada para aquele trabalho, e também buscar uma tradução alternativa, né? Por exemplo, do inglês, que normalmente do inglês o pessoal do Japão consegue conferir muito mais, né? Então você consegue ali ter um controle maior. Mas, no geral, falando em termos de pesquisa, se você quiser pesquisar o Japão sem ler o japonês, é possível, mas você precisa ser muito crítico para ler um texto em inglês sobre o tema, né? Provavelmente em inglês ou em espanhol, e conseguir ver se você concorda com aquela opinião ou não, porque vai ser sempre a visão de um estrangeiro sobre um país, né? Então, eu acho que é muito importante de você ver quem é o autor, né? Então, primeira tradução, né? Se você conseguir encontrar uma tradução alternativa, e, por exemplo, na faculdade, que a gente, enfim, lê muitos livros, vira e mexe alguém falava, né? Não lê tal tradução porque a tradução está muito ruim. É uma pena, a gente fica triste, né? Mas você buscar uma alternativa. E quando você for ler um texto para escrever uma pesquisa de um autor estrangeiro, é pesquisar para ver qual que é a visão dessa pessoa, né? Porque às vezes, principalmente economia e tudo mais, é importante você ver qual que é o posicionamento dessa pessoa. Tá bom? Entendi. Ana, uma última pergunta aqui da Grazi. Ela fala, Ana, quando você está realizando a interpretação verbal, como é para transmitir as emoções e sentimentos na fala? É muito difícil de captar? Tá, perfeito. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu ler a pergunta de novo. Verbal, como é para transmitir as emoções? Uhum. Então, eu acho que aí é o trunfo de conhecer a cultura, né? Porque a gente sempre fala, quando a gente fala de interpretação, né? E eu falo muito isso porque eu dou aula de interpretação, mas inglês, português, né? E a gente sempre fala que as pessoas, muitas vezes o intérprete, ele acha que o que importa é saber os dois idiomas, né? Mas, obviamente, isso não é suficiente, que a gente sempre fala, né? Da mesma forma que não é suficiente você ter duas mãos para tocar um piano, não é o suficiente você saber dois idiomas, né, para fazer uma interpretação. Então, quando você conhece a cultura, né, você consegue pegar ali nas entrelinhas, né, muitos aspectos que estão mais relacionados, né, ao que é da emoção do que é, né, da fala. E eu sempre falo, né, para quem faz interpretação, enfim,
que o que a gente entrega, né, como a gente entrega uma interpretação, que a gente chama de delivery, o delivery, ele é como a gente embala uma mensagem. E esse delivery, ele precisa ser muito adequado, né, em termos de registro, em termos de entonação, em termos de emoção. E a voz é muito importante. Então, às vezes, eu recomendo algumas pessoas a fazer fono, por exemplo, porque é importante você ter uma voz boa, né, com uma dicção boa, para você conseguir fazer uma interpretação. Agora, falando de emoção mesmo, eu acho assim, é uma das partes que eu mais gosto na interpretação, é poder usar a minha voz e tentar ao máximo ajustar com a emoção daquela pessoa, né? Que às vezes eu estou interpretando, por exemplo, já fiz coletiva de imprensa do esporte, por exemplo. Eu interpreto em pé, sabe? Eu não fico nem sentada, porque às vezes as pessoas saem de um jogo absolutamente emocionadas ou então chateadas e tudo mais, que a interpretação é realmente no sentido da palavra, né? Porque às vezes quando eu falo que eu sou intérprete, as pessoas falam, mas você canta, você é atriz, né? O que você é? Mas é quase como se fosse isso, né? Você incorpora ali de uma certa forma e tenta ao máximo transmitir na sua voz, né? A emoção da pessoa. Por exemplo, se eu sou mega empolgada com esse tema, né? Tanto de cultura quanto de interpretação. Então, se alguém estivesse me interpretando, eu esperaria que ela falasse com uma voz empolgada também, porque senão a experiência de quem ouve a interpretação é diferente de quem ouviu o original. E aí isso está errado, né? Digamos assim. A gente precisa tentar ao máximo, mas isso é prática, é técnica, enfim, de conseguir, né, transmitir na voz essa emoção ou a tristeza, né, ou uma notícia muito séria, enfim, porque não é isso. Antigamente tinha essa visão, né, de que o importante era transmitir a mensagem e não importava a entonação, mas hoje em dia não é real isso, e é muito importante transmitir essa mensagem, porque às vezes as pessoas se emocionam numa palestra ouvindo o original, e eu quero que quem está ouvindo a minha interpretação também se emocione, também tenha essa mesma percepção. Para isso, né, eu acho que um dos grandes pontos da interpretação é o preparo prévio, né? Você ouvir, se é possível ouvir a pessoa, se você estuda o máximo possível para já captar ali as opiniões, enfim, nem sempre é possível, né? Principalmente em reuniões corporativas, isso é impossível, mas é tentar ao máximo estar preparado ali para conseguir transmitir, né, o máximo possível essa emoção. Eu acho que eu não respondi a pergunta, eu tenho essa impressão, mas eu quero dizer assim, que é realmente muito importante e é técnica, prática, enfim, são vários aspectos que envolvem. É um trabalho bem profundo, sem dúvida nenhuma. Ana, a gente teve 2 perguntas aqui, mas a gente, por causa do tempo, a gente vai fazer ao final, tá? Do Bonincai. E, bom, Ana, mais uma vez, obrigado pela essa palestra rica, pelo bate-papo, pelo esclarecimento das dúvidas. E agora a gente vai passar para a parte de discussão em português. Então, todo mundo vai ser dividido em grupos, em breakout rooms, e a gente vai discutir sobre o tema da palestra. Tchau, obrigado. Arigato. Obrigada.